Eu recebo nessa noite Edinho Silva, sociólogo e nosso comentarista de cidadania. Edinho, muito boa noite, é sempre bom receber você. Eu que agradeço, Dalcides, mais uma vez, participar do Tribuna e comentar fatos importantes para a nossa sociedade, temas importantes. É uma alegria muito grande estar aqui. E o tema de hoje, Nelson Mandela. A gente percebeu assim, a comoção mundial, ao mesmo tempo, o quanto se despertou a partir da morte de Mandela, ainda mais vivamente, a questão racial, as discussões de termos uma sociedade com mais direitos. Me dá a impressão que Mandela realmente fica para a história e continua a dar frutos para as futuras gerações. Tanto assim que a presidente Dilma disse que o Brasil se inspirou na luta de Nelson Mandela. Eu queria que você, como sociólogo, fizesse essa aproximação. Quais os benefícios que nós, brasileiros, tivemos a partir de Nelson Mandela e dessa história de décadas de luta pelos direitos humanos? Olha, Dalcides, na minha avaliação, o século XX produziu lideranças políticas importantes, lideranças sociais, representativas. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que, do ponto de vista da simbologia, da temática, do que representou para o mundo, Mandela é o de maior estatura que o mundo produziu. Porque, primeiro, pela sua luta, antes de ser presidente da República, na África do Sul, pela sua luta pela igualdade, por ter sido perseguido, preso, encarcerado, ou seja, todo o sofrimento sofrido por Mandela por lutar num país majoritariamente negros, lutar pela igualdade entre brancos e negros, por enfrentar certamente uma das piores mazelas produzidas pela raça humana, pela humanidade. Então, quando nós perdemos Mandela, sem dúvida alguma, o mundo todo faz uma reflexão sobre a sua trajetória, sobre o seu legado, sobre a sua luta. E o que a presidenta Dilma ressalta, e no meu entender, ela tem muita razão, porque o Brasil também é um país marcado pela miscigenação. E é um país que ainda convive, por mais que muitas vezes, penso que nós avançamos muito, mas por mais que ainda seja mascarado, esteja no nosso subconsciente, nas nossas expressões, às vezes, não racionais, o Brasil é um país que ainda convive com racismo. Já conviveu mais, a legislação avançou, a nossa capacidade de reflexão avançou, a nossa conscientização avançou, mas ainda nós temos muito que trabalhar no Brasil para que a gente possa efetivamente construir uma sociedade igualitária, principalmente entre negros e brancos. Você citou Mandela, a prisão de Mandela, 27 anos na prisão e, segundo assim, algumas informações que a gente teve, podendo receber uma vez por ano uma única visita. Depois de 27 anos, ele sai da prisão e a primeira atitude que ele tem é de reconciliação, é de abraço, é de paz. Essa presença carismática e ao mesmo tempo desafiadora num mundo tremendamente preparado para a guerra, e de repente a gente vê atitude como essa. Esse eu acho que é um dos ícones assim, das atitudes, um sinal que fica para a humanidade. O que mais você destaca na figura de Mandela e que você diz, isso permanece? Olha, tem inclusive aquele filme Invictus, que quem não assistiu tem que assistir, porque ele, claro, é um filme, ele retrata, faz uma recuperação histórica sobre a Copa do Mundo de Rugby na África do Sul, e ainda no início da gestão de Mandela, se não me engano, em 95, e onde o Mandela faz gestos, porque um presidente com a simbologia, o primeiro presidente negro num país de negros, e que havia um país que foi oprimido por brancos, na institucionalização do apartheid, então o Mandela faz gestos significativos. E como o Mandela sofreu, o apartheid foi muito duro e radical com as comunidades negras, o que a comunidade internacional esperava
o mundo esperava era um acerto de contas. Era que ali ocorresse um acerto de contas, que aqueles que foram responsáveis por crimes, por perseguições, pelo sofrimento do povo negro, esses pudessem pagar pelos seus atos. E o que o Mandela faz? Ele chama em 95, o Congresso da África do Sul aprova, a criação da Comissão da Verdade e da Reconciliação, onde, liderado também pelo arcebispo Desmond Tutu, né, eles criam tribunais pela África do Sul, chamando negros e brancos à reconciliação. E eu não tenho nenhuma dúvida que esse episódio foi marcante para que a África do Sul se tornasse um país que aceitasse a miscigenação, um país de negros e brancos, que buscassem a igualdade, que buscassem, portanto, a criação de uma nação. Então, é interessante porque todas as autoridades internacionais que lutaram contra o apartheid esperavam ali um gesto muito forte do Mandela, né, talvez de encarceramento, de prisões, de acerto de contas. Né? E o Mandela não, ele chama a reconciliação no país. É um gesto fortíssimo, de um líder, de alguém que entendeu o seu papel histórico, de alguém que entendeu efetivamente o que ele tinha que fazer para que a África do Sul se tornasse uma nação. Né? Hoje quase todos os jornais de todo o mundo trouxeram a foto do Obama cumprimentando Raul Castro de Cuba e vice-versa. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, será que isso é assim, uma comoção de um momento? É um jogo de marketing? Ou será que a humanidade realmente está passando por um período de transformação capaz de se aproveitar de um momento histórico como esse para superar pequenos e imensos, gigantescos conflitos? Olha, primeiro o gesto do Obama foi um gesto muito forte, né, porque é a primeira vez desde a Revolução Cubana que um presidente norte-americano aperta a mão de um presidente cubano. Eu fiquei pensando, quando eu vi ontem, né, a repercussão pela imprensa, primeiro, a repercussão negativa de setores dos Estados Unidos, né? Principalmente dentro do Congresso norte-americano, muitos deputados recriminando o gesto do Obama. Mas eu fiquei pensando que o Mandela, até ali no caixão, né, ele, no seu momento de despedida, ele é responsável por um outro gesto muito forte de paz para a humanidade, né? Que é o presidente norte-americano, um presidente negro, num país de negros, apertando a mão do Raul Castro, né? Que é quase um ícone, né? Quase um ícone de tudo aquilo que se cria da ideologia norte-americana anticubana, né? Então é um gesto muito forte gerado pelo Mandela, já não mais em vida, mas um gesto gerado pelo Mandela. E tem questões e perguntas, participações de telespectadores. Vamos lá, Paulo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides, boa noite, Edinho. Temos perguntas, uma delas do Fúvio, ele mora em Feira de Santana, na Bahia. Você citou o filme Invictus há pouco, ele narra a história de como Mandela uniu negros e brancos em torno de um esporte, no caso o rugby. E o Fúvio está perguntando se existem outras maneiras, Edinho, outras atitudes que são capazes de trazer um convívio pacífico entre povos e acabar, portanto, com preconceitos. Olha, eu penso que os gestos falam mais que palavras. O que o Mandela fez na África do Sul foi... Tanto é que ele não foi candidato à reeleição, ele poderia ter sido candidato à reeleição. Eu penso que o Mandela foi brilhante em todos os sentidos. Ele foi brilhante na prisão, porque talvez nenhum líder tenha mobilizado tantos artistas, tantos formadores de opinião, quanto o Mandela na prisão. Né? Quantos shows e manifestações que nós vimos pró-libertação do Mandela. E ele foi de uma grandeza, ele efetivamente era um estadista, né? Na sua acepção mais completa da palavra. Ele enxergava a grande política, os grandes interesses. Então, o Mandela, quando ele refuta a retaliação, né, o acerto de contas, e faz um gesto chamando negros e brancos a estarem construindo uma nação, e o filme Invictus, a seleção da África do Sul materializa naquele momento o sentimento de uma nação, né, e uma seleção de brancos,
né, e o presidente negro vai lá e faz um gesto, né, e chama o país a se unificar em torno da sua seleção, e depois, repito, a Comissão da Verdade e Reconciliação. Então são gestos, né, gestos para que a gente possa superar, muitas vezes, sentimentos menores, né, sentimentos mesquinhos, e para quem está na política, sentimentos da pequena política, muitas vezes a política movida pelo ego, né, pelo projeto pessoal, pela satisfação pessoal. Não, o Mandela se mostrou um dos maiores líderes produzidos pelo século XXI, porque efetivamente ele pensou grande, ele pensou o interesse da humanidade, o interesse da África do Sul, e sinalizou para o mundo todo, né? Ele, na minha avaliação, é o grande símbolo do enfrentamento ao racismo, ao preconceito e à discriminação. E há uma frase bonita de Mandela que ele diz assim, que a morte é algo inevitável. Quando um homem fez tudo o que considerava seu dever, ali então ele pode dormir por toda a eternidade. E é isso que eu vou fazer, diz Mandela, eu vou dormir por toda a eternidade. Ao mesmo tempo a gente percebe já os primeiros frutos de alguém que não está, na verdade, dormindo, mas a sua memória permanece viva, intensa, não apenas no seu povo, mas no mundo todo. Edinho, quero te agradecer mais uma vez e espero você na próxima quarta. Sim, Dalcides, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Sempre é uma alegria muito grande participar do Tribuna e tratar de temas importantes como esse, né? Na verdade, o mundo se despede definitivamente do Mandela no próximo domingo, mas o Mandela falou alto em muitos momentos da sua vida. Falou alto quando ele se engajou na luta contra o preconceito, falou alto na prisão, falou alto ao sair da prisão, falou alto ao assumir a presidência da República e por governar a África do Sul por um mandato, e fez gestos tão grandiosos. E agora, eu não tenho nenhuma dúvida, o Mandela vai continuar falando muito alto e cada vez mais vai ser o símbolo da construção da paz, da unidade, né, da igualdade sonhada por todos nós. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez.